Fala, menino. Para mim falar, né? Sobre aquele assunto lá da fase racional ter começado antes, que está no volume 17 da obra, ele fala que começou com a fase racional e vai terminar com a fase racional. Quando nós éramos habitantes, estávamos perdendo virtudes, era a fase racional, está escrito página 268 do 17 da obra. 17 da obra? Uhum. Na verdade, o mundo racional já é a fase racional. Lá é diretão a fase racional, que é tudo racional. Além que os habitantes, o mundo racional entrou na parte da planície, é a fase racional. E a planície veio descendo, veio transformando, né? Veio passando por várias fases de deformação, quer dizer, cada vez piorando. A transformação para pior, a deformação. E nessa deformação foi programado para na última fase ser recuperado. Aí que veio a fase racional, porque a continuidade lá de cima. Mas aqui embaixo, a fase racional. Então para nós é surpresa. Que veio a fase racional para recuperar. Mas lá para os habitantes do mundo racional, ou para esses que eram acompanhando a deformação, porque lá é tudo fase racional, porque é tudo racional. Então o início foi a fase racional, que é o mundo racional. O mundo racional é o limite. Saiu fora do mundo racional, passou do limite. Então lá tudo é a fase racional. Por isso que ele fala, começou com a fase racional, aí a gente acha que já houve duas fases racionais. Não. A impressão que dá é isso. Para nós a primeira fase é essa, que é a última fase da vida da matéria, mas uma fase racional que vem superando as outras fases que vem em transformação. Vem religar nossas origens. Na verdade é a continuação, que a fase racional é o mundo racional. Lá é que é a vida. Por isso o pai está sempre falando assim. Às vezes você até enjoa. Pega no livro, lá vem ele só falando, que vocês não são daí, vocês são do mundo racional, isso aqui. Aí se você for analisar, você vai dizer, a obra inteira ele só fala a mesma coisa nisso. Sim, porque a verdade é lá, no mundo racional, aqui não, aqui é mentira. Às vezes quando ele fala um fato novo, aí você fica mais curioso, que é a coisa daqui que você quer saber. Depois volta novamente. Vocês são daí, vocês são do mundo racional, tem que voltar. Por isso que quem está estudando vai ter, tá sempre essas coisas. E lá é que é a parte racional. A gente aqui está fora da fase. Aqui nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Essas pessoas que não gostam de ter prejuízo, né? Perder tempo. É prejuízo perder tempo. E lá é que é a fase racional e está todo vapor. O progresso racional, mas um progresso de pureza. Mas o pai usa o termo progresso para a gente entender mais ou menos. É pureza. Pureza não tem como você explicar uma pureza. Ele fala até que a cultura racional é a religião do alto, né? Então seria uma religação com o alto novamente, que nós viemos de lá. Sim, religião é tudo que se pratica. Tudo que se pratica é religião. E lá, a religião é racional, é a fase racional, é a prática da pureza racional. Regência, né? A regência da pureza racional. Agora, aqui na deformação, é que foi criado esse poder pela natureza para haver uma organização, se organizar. Então, eles falam que esses que não completaram o desenvolvimento, que se transformam, os esforços ficam em que lugar? O astral inferior? Não, abaixo do astral inferior. Abaixo. O astral inferior, aí fica os habitantes que vieram acompanhando a deformação, mas eles estão dentro do campo do astral inferior, mas abaixo dos habitantes. Aí eles ficam aqui. Aí mais abaixo um pouquinho fica a natureza, só que a natureza tem alcance deles. E eles obedecem, que quem comanda é a natureza. As duas energias.
Aí abaixo das duas energias vem o campo eletromagnético. Aí vem um campo dos próprios órgãos da Terra, a água, a terra também tem um campo eletromagnético. E engloba tudo isso aqui. Esse que não completou o desenvolvimento fica nesse Não, lugar. os habitantes. Sim, mas as pessoas, vamos supor, se transformam, está estudando. Não completou 100%. Ela fica nesse campo. Na transformação, quando vira a energia, é sempre abaixo da natureza. Sempre o habitante, ele volta para cá. Sim. Ele vai nascer de novo, vem o habitante, mistura com as duas energias, para gerar, para materializar no espermatozoide. O espermatozoide já é um ser humano em miniatura. Aí, a cada 90 gravidez em cada localidade, tem uma que é o gêmeo. E o gêmeo tem duas espécies, tem aquele que é do mesmo sexo e aquele que é de sexo diferente. Então a cada 90 gravidez em cada localidade, no CPA, lá no centro da cidade, cada bairro, cada lugar, cada estado, cada país. Então a cada 90 gravidez. É um controle da natureza. Como o espermatozoide é um ser humano em miniatura, ele só vai começar a formar se ele encontrar um lugar para ele ficar, que é no caso o óvulo. Quando ele penetra pelo óvulo, aí aquele óvulo junta com o espermatozoide da mulher, aí vira um ovo. É esse ovo que vai gerar. Então a cada 90 vem um espermatozoide, às vezes ele entra no ovo e aquele ovo divide em dois. Aí é o gênero de dentro. E às vezes a mulher produz 2 ovos. Aí vem 2 espermatozoides. Cada um penetra num, aí fica 2 ovos. Aí forma o gênero, que pode ser de sexo diferente. Tem aquela aparência como se fosse de gestação separada. E tem aquele que é 2 espermatozoides num ovo. Aí se for mulher, 2 mulheres. E aquela porcentagem que desenvolveu já vem com ela, né? Pessoa que era estudante. Aí é o desenvolvimento do raciocínio. Do raciocínio. Se a pessoa transformou e não completou o desenvolvimento do raciocínio, aí tem que nascer de novo para completar o que começou. Só que não vai encontrar dificuldade nenhuma, porque vai pegar a fase a todo Ô João, e no caso aí das pessoas que já estão com o raciocínio 100% desenvolvido, mas não houve ainda a desmaterialização do habitante em vida, caso aconteça de uma transformação, como que é o processo do regresso dessas pessoas? Se for olhar, aí não tem uma pessoa nascer melhor, mas fica aos cuidados da energia racional. Porque a qualquer momento ele pode entrar em funcionamento. Ele está pronto. Caso por qualquer algum outro motivo transformar, não tem como ele nascer mais. Aí no caso o habitante volta para o mundo racional? O habitante volta para o astral superior e o aparelho volta para o mundo racional. Porque ele não entrou em funcionamento. Ele apareceu um agravante para ele. Ele está feliz e contente. A qualquer momento pode entrar em funcionamento e ele desmaterializar, tomar a forma corpórea, agradecer o aparelho e voltar. Como o aparelho não entrou em funcionamento e não pode nascer de novo, porque a fase do animal racional já terminou, então não está sendo alimentada, aí o aparelho vai voltar para o mundo racional, ser o que era, passar pela transformação. E ele vai para o astral superior. Aguardar a turma lá na 22ª eternidade. Tudo isso aí faz parte do castigo dele. Depois que ele vier acompanhando a deformação, aí ele ganhou uma missão: materializar como máquina do raciocínio.
Agora ele só pode ser beneficiado se ele for desmaterializado com o aparelho vivo. Eu castigo quem mandou ser iluminação. Por que não atendeu o chamado de atenção em relação a isso? Ô João, como começando a ser os legítimos aparelhos racionais? Para que ninguém vai querer ter filhos? Nesse caso, caso você queira, é a produção de um imunizado. Você e sua esposa, os dois se imunizam. Vocês desejar ter um filho, aí você vai ter um aparelho mirim racional. Porque o que você raciocinar, acerta, porque raciocinar é acertar. Isso se vocês desejar ter um filho. Aí vem um aparelho mirim racional, que já nasce ligado à energia racional. Que aí é uma produção de um imunizado, é outro imunizado. Isso nesses casos, caso desejar ter um filho. Ainda não tem lapidação. Não tem lapidação. O filho já nasce ligado à energia racional. E não precisa de nada além da matéria. Não precisa. De nada. Aí, o que a natureza vai fazer? Ele vai pegar um habitante, ele acompanhando a deformação, vai pegar um material para fazer um aparelho novo, que já vem um raciocínio, a primeira vez que materializou como máquina do raciocínio e a primeira materialização daquele aparelho. Mas isso é um aparelho mirim racional. Não é esse que já veio nascendo, morrendo, e está no espaço, e caso um imunizado deseja, ele tem que nascer. Ele tem que nascer para desenvolver o raciocínio dele, que é esse habitante. Né? Aí ele vem assim já ligado, não é isso, é um aparelho novinho em folha. E um habitante que nunca se materializou como máquina do raciocínio. Existe uma infinidade aí que vieram acompanhando a deformação e até hoje não materializou como máquina do raciocínio. João, Para eles estão na dele. mas como é que ele vai desmaterializar? Esse aparelho mirim vai estar um habitante aqui dentro na máquina de raciocínio, não vai? Não, isso se por acaso. Pois é, mas aí ele vai desmaterializar. Ele tem algum processo para Não, poder transformar? ele já nasce ligado. Isso aí, esse habitante. Aí nesse caso, esse habitante, para ele é bom. Porque não precisa do aparelho desenvolver o raciocínio. Porque ele já nasceu com o raciocínio É o desenvolvido. legítimo, né? Foi só para dar produção a um imunizado. E, João, se isso for acontecer realmente, esse material que a natureza vai usar para fazer um aparelho, hoje ela usa eletromagnético, né? É um material diferente, onde ela vai usar esse Não, é o eletromagnético. Só que é um aparelho que não vai sofrer, vai estar com raciocínio desenvolvido, ele vai materializar com máquina do raciocínio, mas um raciocínio já desenvolvido, com aquele aparelho, com aquele habitante dentro. Também é uma coisa especial com aquele habitante. Aí aquele aparelho não vai já nascer ligado, mas o habitante está lá dentro. Ele não, é diferente de nós, que o habitante desmaterializa com o aparelho vivo. Ele fica lá dentro, mas o aparelho ligado. Como o aparelho é a primeira vez que nasce, quer dizer, é uma espécie de aparelho diferente. Isso caso aconteça de um imunizado desejar. É Vai ser legítimo, né? difícil. É o legítimo. Os pais são recuperados, esse já nasce legítimo. Né? Como? Os pais são recuperados, né, da fase do pensamento que desenvolveu. Sim, porque os pais estão imunizados. A produção de um imunizado é outra. Quer dizer, ele vai nascer. Ele não vai dizer, puxa, eu queria um filho e agora eu não posso. Não, porque ele não vai ter isso aí. Mas caso aconteça, está pronto lá. Aí nasce aquele aparelho mirim racional, que vai crescer ligado à energia racional. Não vai pensar nem imaginar. Quando tiver, vai crescendo normalmente. Uma fase racional é tudo mais rápido.
vai atingir a adolescência, vai ficar adulto, vai transformar. Quando transformar, o corpo vai virar a mesma coisa. Micróbio, visível, invisível. Energia vai voltar a ser planície e o habitante vai para o astral superior. Esperar a 22ª eternidade. Para ele é mais negócio, está materializado na cabeça e a pessoa está estudando. Porque aí quando ele desmaterializa, ele volta para o mundo racional. Completar o mundo. Ô, João, como que surgiu a luz racional na Terra? A luz da imunização racional? No caso da união, os dois mundos. O mundo racional já veio preparando a natureza desde o início da deformação para a fase racional. Por isso nasceu aí o Cruzeiro do Sul, que é um marco histórico do mundo racional. Ali já foi o começo da fase racional, preparando a natureza. Quando, há 109 anos atrás, no dia 23 de março de 1903, 109 anos atrás, saiu um habitante do mundo racional em direção à Terra para se materializar como seu Manuel. Aí houve aí a união dos dois mundos aí. A união dos dois mundos. E nessa união, a preparação, quer dizer, a fase racional foi fundada aí. A energia racional já fazia essa ligação, que a imunização racional é a luz racional. Ela tem uma missão de apanhar nossas partículas e levar para a planície e ficar alumiando as pessoas que ela desmaterializou, que ela tirou as partículas. Mas só no nascer esse Manuel aqui já houve aí a união. E nessa ligação já começou a passar coisa do mundo racional para aqui para baixo. Nessa ligação. Mas por debaixo do pano, sem ninguém ver. Nem a natureza via. Porque é energia racional. É pureza. Aí quando veio a fase racional, em 1935, porque no calendário original, foi tudo ditado pelos profetas que quando chegasse o ano de 1935, quando chegasse o ano 2000, haveria mudança de fase na natureza. Isso para aquele calendário. E a coisa veio. Uns ouvindo os profetas antigos e outros estudando os profetas antigos, e assim foi indo. Aí quando lá na frente o povo vai mudando. Aí foi surgindo lá na Europa não, lá na Itália. Roma. Roma não, o Júlio César fez o calendário romano. Né? Ele inventou o calendário romano. E nesse invento já tinha muita coisa ditada pelos profetas, mas para aquele calendário original. Como ele inventou, né? Pegou alguns meses daqui só para tapear, homenageou ele, homenageou algumas coisas só para fazer uma média, aí veio levando os dois calendários. Aí um povo seguia aqui, depois voltava para lá, outro seguia aqui, aí ficava nesse, igual hoje o horário de verão, quem segue, quem não segue, quem segue, quem não segue. Aí vem. Aí como esse aqui era mais festivo, o povo foi sendo atraído para esse. Hoje em dia todo mundo só vai nesse, no calendário romano, e esse aqui ficou pelo escanteio. Né? Aí quando chegou exatamente o ano 2000 no calendário original, houve uma mudança de fase. E nesse daqui, 1935. Ele foi levando assim, 1935. Aí para quem não conhece, essa cultura racional está errada, porque
O ano 2000 é só lá para fundo, nós estamos em 1935. Ele não sabia do passado. Né? E as coisas racionais já estavam limitadas. Ficou parecendo que a fase começou antes É. do anunciante. É. Aumentou 2 meses, né? Aí a confusão aumentando. Né? Hoje nós estamos em 2077 e no calendário romano, 2012. Já formou mais uma. Esse até pôs o nome de um pequeno lá também. Júlio Augusto Sim, o César. Júlio César, quando ele subiu ao poder mesmo lá em Roma, ele inventou o calendário romano. Aí ele colocou 2 meses que não tinha, que é o mês de julho e o mês de agosto, e o mês de junho, em homenagem ao caçula dele. Aí pegou, vamos homenagear os deuses antigos. Aí homenageou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o nome de Deus antigo, já não tinha. Então aí fez, pegou os últimos meses do calendário original, que é dezembro, colocou como último mês, mas não batia, porque dezembro é 10. Mas não batia, mas mesmo o povo vai aprendendo, hoje ninguém sabe. Fala dezembro, quando, mês 12, dezembro. Não liga. Fiz o nome da semana também, era o nome de Deus. O nome da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, Sim, sexta. tudo é homenagem. Homenagem das coisas que já passou. Aí veio levando. E ele sofreu alguma consequência por dar esse... Nada. No início foi só falado, mas como ele era o rei, o rei falou. E aí foi criando um monte de coisa. Né? Quem fosse contra, Bota a cabeça dele. levou lá. Quando fala lá do faraó, né? Aí tem no Nacional fala lá assim, que a suposição de que houve aquele grande terremoto, né? Em aquela cidade. E que as gerações supunham depois que teria acontecido um grande dilúvio. Aí, o que aconteceu quando deu esse grande terremoto? Deve ter sido um abalo grande, né? Isso é a natureza. A natureza. Esses primitivos faraós, eles faziam muita maldade. Muito cruel. Porque assim, na suposição do dilúvio, o que aconteceu? Sim, as histórias, como não se conhece, cada um foi, pode ter sido acontecido isso. Pode ter sido acontecido isso. E pode ter sido, escrevia e ficava como se fosse acontecendo. Pode ter sido, virou. Hoje em dia quem estuda, por exemplo, como o pai fala no 263, 64, não existe este imaginário na Terra. E aquelas pessoas que estudou e por não levar em conta que era uma coisa imaginária, fielmente acredita que existe este imaginário. Não existe nada disso. Ele disse que o Galileu que imaginou. Galileu, Aristóteles, o pessoal era grego. Então eles tiveram muita dificuldade por causa da igreja. A igreja criou um tribunal, né, e batizou como Santa Inquisição. Qualquer coisa que fosse contra a fé católica, a pessoa sofria as consequências. E eles eram muito maus. Matavam pessoas em nome de Deus. Então Galileu, Aristóteles, esse pessoal fazia suas experiências tudo escondido. Porque não podia falar. Porque a igreja falava. E Deus criou o homem, criou a terra e colocou o homem para cuidar e pronto, acabou. Não tem nada de ficar olhando para o sol, querer saber a origem do sol. Né? Você vê que hoje, nos dias de hoje, assim, né? veja os dias de hoje, Dogmas, né? o que acontece com aquele padre Quevedo. Quevedo. Não É Quevedo, né? Quevedo. E o padre enfrenta. Enfrenta. Esse padre ele foi expulso da igreja porque ele não concordava. Muita coisa. Aí ele dedicou a estudar a psicologia. Psicologia. Hoje ele é doutor e ele desmente qualquer coisa. Tem um tempo atrás aí que ele estava no programa aí e apareceu um cara lá dizendo que era milagre, porque o braço dele foi marcado num acidente e ele, como era católico, rezou muito e 8 meses depois o braço estava bom. Né?
E ele é milagre, milagre, milagre. E o padre explicou que não. Isso aí foi a recuperação da natureza. Não existe milagre aí. Isso aí foi a recuperação. Porque na radiografia parece o braço quebrado. E na nova continua quebrado. Só que os músculos, quem faz o movimento é o músculo, não é o osso, é o músculo. Ele juntou mesmo, e apertou mesmo e ficou funcionando o braço. Voltou a funcionar normal, mas continua quebrado. E a pessoa fielmente que é milagre, que foi Deus, que não sei o quê, e o padre bate de frente. Não foi Deus. Isso aí é recuperação da natureza. E ele bate de frente e o povo quer lixar ele, porque ele fala a verdade. Ele está certo. Se fosse na Santa Inquisição, nem lixava, não matava ele. Aí aqueles apresentadores quer mostrar que é milagre também, fica com gozação. Quando ele começa a explicar, eles entram, eles cortam, não deixam o padre falar. Aí aparece um lá, fanático, aí eles deixam o cara falar. Ele mantém. Aí eles vão criando aquele clima de querer lixar o padre. Mas eles não deixam o padre falar. Não deixa eu falar. Porque ele fala a verdade. É a natureza, não existe milagre, isso aí é a natureza. Aí quando eles não têm mais argumento, fala, a natureza é de Deus, então foi Deus. Eles não têm mais argumento. E o padre estuda só esses fenômenos. Ele bate de frente. Ele não tem medo não, ele mostra, porque é a realidade. E o povo ainda com esse negócio de milagre, milagre. Aí o padre falou, aí o outro perguntou, mas o que é milagre para o senhor? O padre, né, perguntou para o padre. Ele disse, milagre se você tivesse partido desse braço, torado o braço, e com suas orações, daqui 2, 3 dias você estava com o braço novo. Aí era um milagre. E bom. Mas não, você quebrou o braço, esmagou. Quer dizer, a aparência, pelas fotos que ele mostrou, porque qualquer pancada esmaga. Os músculos, né, juntou mesmo e ficou uma bola dura mesmo. Endureceu o músculo, porque o músculo é que faz o movimento. O nosso movimento é feito pelo músculo, não é pelo osso. Então ele explicou. Mas quando ele está explicando, o povo não aceita, aí corta ele. Ele fez uma aposta com um espírita, lá que é claudiano, é um negócio. Ele faz essa cirurgia espírita, né? Ele falou, eu aposto $10.000 que você não consegue curar uma cárie dentária. Tira um raio-x do dente, está cariado. Aí você faz seu negócio e quer ver ele, tira outro, vê se ele está fechado. Não aparecia um pai de santo para fazer cumprir a aposta com ele. $10.000. Aí o cara, mas eu não tenho $10.000 e tal. Ninguém quis porque não tinha $10.000, mas ninguém conseguiu. Ele falou, é uma simples cárie dentária, está com um buraco, tira o raio-x, aí você faz seu negócio lá, aí tira outro, está fechado o dente. Ganha $10.000. Aí é milagre. Aí ele acredita, ele paga $10.000. Aí o povo ainda está muito rude, não, é aceitar, ele quer ficar mantendo. E se não tivesse alguém do espaço para fazer uma obturaçãozinha rapidinho, né? João, aquele primeiro alfabeto da astrologia que teve 2. O primeiro levava para o astral superior, o segundo não? Não, o segundo já foi feito pela natureza. Como houve 4 fases de selvagem, a primeira fase de selvagem foi a continuação de monstrinho, monstro, selvagem. De selvagem, desenvolveu a imaginação e o pensamento. Aí veio a fase do alfabeto astrológico. Que a pessoa ia seguindo, quando morria, voltava para o astral superior. Porque o alfabeto astrológico do astral superior. Quando ninguém mais seguia, e começou a entrar a fase do rosário da vida, aí iniciou tudo do zero, uma segunda fase de selvagem. E nessa fase de selvagem é só lapidação. Através da lapidação que vai preparando todo mundo. Aí quando veio a fase de selvagem passou para bicho racional, animal racional, desenvolver a imaginação e o pensamento, aí a natureza criou um alfabeto astrológico. Só para as coisas da matéria, indicando as coisas certas da matéria. Essas coisas. Mas aí é a natureza, não é o astral superior. Conduzia para o astral superior. E foi falando, através de experiência, a pessoa descobrindo, indicando. Para ela é como se fosse um
quebra-cabeça, né? E a pessoa foi e ficando satisfeita e encontrava a verdade e a coisa veio levando assim. Essa já é a segunda fase de selvagem. Essa segunda eles não limpam o carro. Sim, porque é o rosário da vida. Direitinho. O rosário da vida. Determinou. Quando começou o rosário da vida, nós estávamos no 17º degrau, 17ª eternidade. Essa primeira 21 eternidade. E na segunda 21 eternidade, é 9ª eternidade. Aí começou o nasce e morte, que é o rosário da vida. Então aí ficou tudo por conta da natureza. Aí ela que foi fazendo tudo o alfabeto. Então o pai explica um pouco do alfabeto original, para levar para o astral superior, explica um pouco do alfabeto criado pela natureza, só que o ser humano emenda tudo. Você falou que no primeiro não existia nem pedra, nem árvore. É. Pedra surgiu era pelo depois. relógio, olha. Era só. Comunicação entre eles. É uma deformação pura ainda. Não tão deformada como está hoje. Então, porque a gente entende como um alfabeto alguma coisa para se ler, para se guiar. Para se guiar. Mas era pelo relógio, não tinha que. Sim, porque você. Aí foi feito o pensamento, e esse pensamento ganhou um objetivo. Fazer o ser humano entender e compreender a sua origem. Lendo os traços da palma da mão dado pelo astral superior. Aí era um guia para o aparelho, não para o habitante, para o aparelho. O habitante estava só ali como máquina do raciocínio que não estava nem em funcionamento, estava só sendo carregado para lá e para cá. E o aparelho seguindo aqui, a risca. E o controle estava no astral superior, que orientava o astral inferior e que orientava a natureza e orientava os aparelhos. Então havia um controle. E o mundo racional só explica. A natureza achava que esse primeiro alfabeto era dela também? Não, porque ela não tinha noção ainda. Ela sabia que não era dela. Porque quando essas duas energias se formou, começou a se entender, já existia água, terra, sol, lua, estrela. Então para ela tudo isso aqui era estranho, igual nós. Quando você nasce já está tudo pronto. E ela vivia de experiência também. Como um vai falando para o outro, você vai pegando malemar, cada um coisa. Quando a natureza ninguém falava para ela, ela mesma ia descobrindo, através da própria experiência das duas energias. Né? E vendo que existe ser humano, que não sei o que, que ele queria, e não sei o que. E assim a coisa foi melhorando. Tanto ela como tudo. Porque quem se guiava por esse primeiro alfabeto. Mas aí veio a imaginação e o pensamento, através do campo eletromagnético. Aí era uma imaginação explicando, da maneira que você olhava com a palma da mão, vinha aquele entendimento transmitido pelo astral superior, transmitia pelo astral inferior, melhorava no astral inferior, melhorava na natureza, porque ela também pensava, e fazia a pessoa meditar assim. Aí com base nisso daqui, com base nas outras coisas, ela mesmo foi por livre e espontânea vontade, como o pai fala lá no 103 do histórico, aquele chamado é para as duas energias, não é para o aparelho. O aparelho acha que está sendo chamada a atenção pela natureza, ou pelo mundo racional. Aquele chamado lá é para as duas energias. Não quiseram e achava que tinha condições de levar a fase para frente. Não quiseram esperar isso. Essas duas energias não quis esperar o terceiro ciclo das 7 partes. Porque achava que dava para levar o progresso para frente. Quer dizer, com um livre-arbítrio das duas energias. Aí foi deixando. Francisco de Assis também foi uma experiência da natureza. Da natureza, aí já lá para frente. Né? São Francisco de Assis ele viveu no século XIII. Agora. Aí ele inventou um monte de coisa também. Mas tudo com base em religião, essas coisas. Quando você falou que no primeiro não existia pedra, árvore, nada, dá a entender que não existia uma civilização.
montada para Não, seguir um alfabeto. era só isso aqui e não tinha muita coisa deformada ainda. As pedras surgiu depois, porque as pedras é a última classe que fica recebendo as classes inferiores nela. Todas Todas as pedras já foi gente. Todas as pedras, já foi bicho, já passou por tudo que é bicho, já foi ser humano. As pedras. O ano de nascimento de Nostradamus? Nostradamus? Nostradamus, ele viveu no século XVI. Quer dizer, depois de São Francisco de Assis. Ô João, no caso eu dei dando uma olhada na internet, aí lá tem um documentário até que saiu na TV a cabo de um livro perdido do Nostradamus que não está nas centúrias. São as profecias que o pessoal do Artifício colocou aí, está rodando bastante na TV a cabo e na mídia. E segundo o que eu dei uma olhada lá nesse documentário, tem umas imagens apontando o alinhamento dos planetas e muita coisa voltada aí, segundo os historiadores, para o ano de 2012. Gostaria de saber se foi uma invenção da ciência ou se esse livro realmente existiu. Não, existe, só que a cintura do Nostradamus é sempre sem profecia. Uhum. E ele falava, indicava as coisas certas. O Nostradamus, além dele ser um aparelho da natureza que enxergava o futuro, ele via o futuro assim, o progresso da materialização. E nessa cintura dele, nessa profecia dele, ele falava que no ano 3.700 é que o mundo vai se acabar. 3.700. Tudo que ele falava é as coisas que transmitido pelo astral superior, que orientava o astral inferior, que orientava a natureza e orientava ele. Tem muita coisa certa. Depois, essas profecias foram sofrendo modificações. Porque tinha coisa também que ele falava lá que o povo não entendia na época. Mas foi escrito lá. E fazia suposições, a mesma coisa da Bíblia. E aí foi. Aí essas coisas não dão certo. Tentando decifrar, né? Aí houve modificações nisso aí. Mas muita coisa certa lá. Ele falava do grande milênio. Ele falava do grande milênio. Então, no dia que o homem, falava assim, no dia que o homem mudasse de residência, estava iniciando o grande milênio. Uma das profecias dele. E outra das profecias ele falava da imunização racional. E quando chegasse esse ser, todos iam se conhecer. Esse ser é uma luz. Essa luz, a missão dela é apanhar nossas partículas, levar para a planície e alumiar a pessoa. Essa é a missão, é uma luz racional, que é um raio de vida, que sai do mundo racional e comanda esse setor, isso aí. E também é um curso dentro da cultura racional. Dentro da cultura racional são 71 cursos que a gente aprende. 45 que a mente humana conhece, 26 cursos que a mente humana desconhece. E o pai fala tudo dentro dos 1000 livros. Todos esses cursos dentro dos 1000 livros. Aí você vai separando. Esse é do curso da imunização. Esse é do curso da cultura racional. Porque são cursos separados. Ele mistura para a pessoa ir separando. Nesse misturar, estudar tal, você está impedido aqui, está desenvolvendo seu raciocínio mais rápido. Porque sua preocupação é estudar os cursos. Né? E assim, esse faz o curso da metafísica. A metafísica é um estudo que só estuda o princípio das coisas. Então, está tudo dentro da cultura racional. E cada curso que a mente humana desconhece tem um objetivo. E esse objetivo é feito pela energia racional, que dividiu as tarefas para cada raio de vida. Falando tudo é energia racional.
mas cada um com sua missão, dentro da fase racional. Inclusive tem na obra e nos amarelões, ele fala muito sobre a luz racional e a imunização racional. Ele até comenta nos livros que o estudante, ele adquirindo a luz racional, com o tempo, ele pode entrar em contato através dessa luz. Até com o racional superior, ele comenta no segundo volume da obra, que aí parece que o racional superior ele faz tipo uma condensação cósmica dentro dessa luz. Atualmente, hoje, existe alguma possibilidade de nós pioneiros alcançarmos esse estágio ou isso é mais para frente? Da maneira que você pega no livro e começa a ler, o livro Universo Desencanto, você está entrando em contato com essa luz. Só que você não está vendo essa luz, nem está sentindo a luz. A imunização racional é um foco de luz da parte racional, que vai alumiando você, põe suas pastilhas e ao mesmo tempo entrando em contato com você. Como você não está sentindo ela, nós estamos mais ligados no eletromagnético, não percebe. Com o tempo é que você vai sentir essa luz racional, que é a imunização racional, e adquirir todo o conhecimento dela, dessa luz. Então, além de ser uma luz, é um conhecimento que ela tem, que é racional. Quer dizer, de toda maneira você pode, entrando em contato com a luz racional, você vai adquirir o conhecimento dela, e ela é racional. Aí com o tempo, se você for estudando, prestando atenção, você vai sentir a luz. Sentindo a luz, você vai adquirindo o conhecimento dela, porque ela está ligada em você, e você não está ligado nela. E ela é diretão ligada nas mãos. Parou de ler, fechou o livro, você vai trabalhar, fazer o que for, você está sendo alumiado por ela. Só se você passar 15 dias sem ler, aí ela desliga de você. Agora se você passou um dia, dois, e voltou a ler, continua. O ideal é todo dia, você lê todo dia, nem que lê pouco, mas lê todo dia, porque você está sempre ligado. Você sempre ligado, ela está fazendo efeito em você. Por isso a importância e a cobrança da leitura diária. E essa ligação vai educando a sua mente, racionalmente, até você entrar em contato com essa luz. Isso é só a luz para você ver, sem contar o que você lê. Porque a cultura racional é um conhecimento. A missão dessa cultura racional, o objetivo, né, da cultura racional é te dar conhecimento para você agir como cidadão consciente e também fazer sua ligação com sua essência, que é racional. Quer dizer, é outro curso. Às vezes você acha até estranho quando o pai está falando lá no 8º de história. 26 cursos, ele fala imunização racional, cultura racional, universo em desencanto. Isso aí tudo é uma coisa só, sim, por si energia racional, mas com tarefa diferente. O objetivo de cada um. Agora, é interessante que no 8º do histórico, no curso artificial, ele vem explicando a função de cada curso, né? E na parte racional, quando ele fala dos cursos desconhecidamente humano, ele não explica, ele só faz uma citação. Sim, porque está no todo o conhecimento. Aí ele deixa para o estudante. Aí você que vai separar. Esse é de tal curso. Esse é de tal curso. Esse é do curso da imunização racional. Na verdade, nós estamos fazendo um curso, a pessoa diz, eu quero levitar. Eu quero levitar. O sonho da humanidade é levitar. Então, desde que você começa a ler o livro, você está fazendo um curso da levitação. E esse curso tem 3 partes, primária, secundária e superior. Então, nós estamos fazendo um curso para levitar. Nós estamos na primeira parte, desenvolver o raciocínio, que é a parte provisória. Até você entrar na parte, no curso secundário, que é a evolução do raciocínio. Aí é a parte consciente. Depois você vai para a parte superior, que é a volta do seu mundo de origem. Aí é a parte base do conhecimento. Então, na verdade, são 3 cursos que você está fazendo para levitar. Ô João, com 5 potências ajudando esse desenvolvimento,
a dificuldade é tão grande devido ao aparelho não ter sido um habitante. Isso. Sim, porque você vê que dividiu duas coisas aí, surgiu duas coisas. Por estar fora do mundo racional, está fora do natural. O que é o natural? O natural, lá no mundo racional, é a base principal da vida eterna. Isso é o natural do mundo racional. O natural da deformação é tudo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Esse é o natural da deformação. E uma coisa vem transformando em outra, mas vem se deformando sem dar prejuízo para ninguém. Então você tem, em primeiro lugar, se ligar ao natural da deformação, que é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. E você vai entrando em contato naturalmente com isso aí. Aí entra o aparelho diretamente. Sim. Como surgiu duas coisas? Isso aí porque surgiu duas coisas. Um é o habitante que já estava pronto. Saiu do mundo racional e ficou em cima da planície. A planície pura, limpa e perfeita, mas não era um habitante. Era uma concentração de pureza. A massa cósmica é uma concentração de pureza. E pureza não existe na matéria. Para você saber como foi feita a planície. A planície é formada por coisas que não existe comparação na matéria, para você entender. Então, pura, limpa e perfeita. Ia para o mundo racional para fazer um habitante. Então, essa planície, como não era um habitante, e os habitantes já prontos, saiu e veio para cima dela. Quer dizer, ficou duas coisas, o habitante e a planície que não estava pronta. E desceu. Aí a planície, quando não está pronta, foi se deformando. E o habitante que já estava pronto, para ele só perdeu virtude. Ele só perdeu o costume racional. O bom costume racional. Por estar fora do mundo racional. 21 eternidade fora do mundo de origem. Aí descendo. O habitante, ele não pousou nada. Ele só está fora. Está em casa. Há muito tempo. Se você sai de São Paulo e passa 30 anos aqui em Cuiabá, você esquece. O seu costume quando você estava lá em São Paulo. Mas você lembra de São Paulo. Assim são eles. Mas não pode voltar porque não tem dinheiro. Por isso a planície tem essa dificuldade para desenvolver. Ele tem a esperança no habitante, na pessoa, no aparelho. Aí ele fica feliz e contente quando o aparelho começa a ler. Mas o aparelho ligado com o pensamento que E a outra parte que era planície foi se deformando, e fora do mundo racional, cada vez piora mais. Por isso o prazo é a 22ª eternidade. Quando entrar a 22ª eternidade, tudo vai ser mais rápido para pior. Por isso tem que voltar tudo para acabar isso aqui. Porque a planície, que está, o restinho de planície que está lá embaixo, está segurando a terra. Esse restinho de planície que o calor do sol ainda não deformou, está segurando a terra. Aí em cima dela tem uma camada de carvão no estado sólido. Depois carvão no estado líquido, que é o petróleo. Depois mais carvão no estado sólido. Aí depois é que vem a terra com várias camadas. Depois vem uma camada de sal, por causa do vulcão. Depois mais outra camada de terra. Aí em cima da terra vem a água. Que foi a planície que derreteu, ficou em cima da água, que é a água do mar. Então essa planície está segurando. Mas ela vai segurar até a 22ª eternidade. Por isso, quem desenvolveu o raciocínio, volta. Quem desceu de classe, na 22ª eternidade, tem que voltar. Por isso que é mais rápido. Para poder acabar isso aqui. Serviu de exemplo para quem está lá no mundo racional. Nunca mais vai acontecer isso. Porque quando o pai chamava a atenção, sai daí, essa parte não está pronta, não tinha como ele falar. Sai daí porque vocês vão sofrer, isso aí vai se deformar. Ninguém sabia o que é isso, porque lá não existe deformação nem sofrimento. Hoje, sabe porque viu. Um pedacinho da planície que veio se desgringolando, transformando isso aqui. Aí quando todo mundo estiver lá, aí você sabe por que você foi feito pelo racional superior, mundo racional, acima do mundo racional. Aí você vê que lá é que é a vida. Aqui é um acidente.
uma coisa que aconteceu. Que é um sonho, né? Uma ilusão. E o ser humano, nossa, que é Deus. Deus que fez. Deus existe, mas não foi ele que fez isso. Fazer uma deformação dessa. E a pessoa rude aprende com aquele costume. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisinha o povo fica contra. Porque os bichos estão lá gravando mais ainda, fazendo a pessoa só entender as coisas que está acostumada. Muitas pessoas que desceu de caça, pessoas na época, surgiu os 3 amarelanos, pessoas inteligentíssimas, hoje estão tudo nas classes inferiores. Não sabem nada, nem a chance que perdeu, não sabe. Está lá muito, sai. Tinha aquele bicho lá, barata, aquele que perturbar, mata mesmo, porra lá. Tá nessa classe mereceu. Transforma Vai ficar com pena. Ah, vou pegar a baratinha e levar lá para o seu habitat natural. O povo tem essas pessoas, porque não se conhece. É um bichinho, Deus fez bicho, para que Deus ia fazer bicho? Mas a rudez ainda não dá. Voltar atrasado. O estudante lá que pergunta assim sobre essas milhares de pessoas que já estão aí só esperando acontecer para acontecer tem tempo. Ou seja, talvez a gente não entenda que talvez não tem milhares, ou tenha, né, milhares de pessoas persistentes, e talvez pessoas, né, que plantaram durante a época de sua maneira, como que está pronta? Eu não entendi. Fala de novo. A menina queria saber, que eu sabia que tem mais, já são 5.000 pessoas, né? Que já estão com mais de 100% do raciocínio desenvolvido, né? Só que ainda não desmaterializou o habitante. Tem muita pessoa estão prontas por ler e reler. São bastante. Não tem um número específico, mas são bastante. Pronto para entrar em funcionamento. Porque estudou, leu o livro, está estudando. Continua estudando. Só vai parar de ler no dia que entrar em funcionamento. Esses estão prontos. Aí sim, vai alcançar o apogeu do mundo racional, que é o mais alto preço para quem desenvolveu o raciocínio. Quando tiver a fase racional todo vapor, todos vão saber disso aí. Por enquanto, quando fala assim, a pessoa acha estranha, porque não conhece. Aí você tem que falar uma coisa usando um termo aqui para fazer uma comparação para você entender. Quando as coisas racionais estiverem acontecendo, não precisa, que vai aparecer. Que foi preparado para isso. A humanidade está pronta. Enquanto a pessoa não está acontecendo, existe, a pessoa está com a venda tapada pelo magnético. Ultimamente está vindo assim, muito assim, na cabeça de, talvez geral de todo mundo, né? Talvez gosto de vontade. Mas o melhor para o estudante no momento, para a tranquilidade e segurança dele, é assim, não seria estar assim, talvez assim, em locais errados para poder garantir a vida, não seja, facilitando, já que a fase de liquidação. Sim, como você tem conhecimento, você sabe que o que interessa para nós é desenvolver o raciocínio. Sempre estar no meio racional já ajuda, já te anima. Está sempre em contato com sua base. A sua base é racional. Sua leitura diária. Nem que lê pouco, mas lê todo dia. Quando está animado, lê bastante. Quando está desanimado, lê pouquinho, mas não para de ler. Porque a pessoa está pronta. Né? Só está esperando as coisas racionais acontecerem. Agora, as coisas da matéria estão em liquidação. Para quem não conhece, o magneto está matando gente mesmo, em nome de Deus. Está matando mesmo e as pessoas vão para as classes inferiores. Como as coisas da matéria pegam bem, eles dão muita coisa de matéria. A pessoa está cheia de matéria achando que está bem. A cabeça está louca. Então não está bem. Não está se sentindo bem. Já existe aquela agonia íntima só em a pessoa ser um corpo de matéria. Existe uma agonia íntima. E por muito bem que a pessoa esteja, não está satisfeita. Está sempre faltando alguma coisa. Essa alguma coisa por nós está fora da origem. Aí a pessoa não foi. Mas o magnético ele preenche com outras coisas. Aí a pessoa fica iludida. Como nós somos estudantes, a gente sabe que lá é que a vida do mundo nacional, aqui é só uma passagem, você vai
poupando, evitar muita coisa, aglomeração de gente, porque vai lá um bicho cheio de bomba, mata, explode, morre ele e ainda mata os outros, que é o terrorismo, essa prática de atentado. Isso aí é uma provocação de guerra. O cara se enche de bomba, vai lá no outro país e vai destruir. Quer dizer, é o Magneto que quer destruir. O Magneto, você conversando com ele, ele fica satisfeito, se diverte com qualquer mal feito do ser humano. Porque ele quer todos lá, comandados por ele. Mas por quê? Porque fica satisfeito. Mas por que você fica satisfeito? Ele não sabe falar. Que é um mal. Ele utiliza hoje todas as formas que puder para poder liquidar. E pela internet, passando os tempos, aí falou assim, aconteceu casos em Belo Horizonte, né? Pessoas que iam a teatro, para tomar cuidado, segundo eles, o pessoal, a ideia que já estava colocando seringa no... Não sei se é isso aí é qualquer transmissão que o ser humano faz. O ser humano, o Magneto está no controle dele. Né? Isso aí acontece mesmo. Porém, tem que evitar. Lógico que você não vai ficar falando para os outros ficar contra você. Essa cultura racional proíbe você. Você não faz de nada, é te dá conhecimento. E o que você tem que fazer? Não perder tempo. Chegou a hora de ler, pega o livro e vai ler. Chegou a hora de trabalhar, vai trabalhar. Chegou a hora de namorar, vai namorar. Tem hora para tudo, desde que consciente. Você lembra do livro 172, o pai fala que vai do mestre dele, mas ainda tem a impressão que ele já é bonzinho, né? Na época, depois de muita luta, o pai explicando para ele as suas origens, o Magneto, por ele ser deformado, ele é assim, é igual ao ser humano. Aqui você está contente, amanhã você está descontente, mesmo sabendo que dá verdade. Então, na época, o Magneto, que o pai estava provado e comprovado que era sua origem, ele entendeu, passou a entender, aí foi lá demonstrar a sua satisfação. Aí o pai coloca no livro, Magneto, que agora quer que chame ele de racional. E ele é racional, mas a energia é magnética, não os Exu. A energia é magnética, na hora que você vai estava ditando. Ia lá, agora eu sou racional e não quer que ninguém me chame de Magneto. Magneto. Ele ia falando Magneto, né? Agora é racional, tinha que chamar ele racional. Então, ele agrada. O Manuel, mesmo que seja contra alguma coisa, ele é a favor. Aí por isso é jogo de disciplina. O que tem que fazer? Estudar o livro. Está tudo no livro. Pronto. Energia racional desmaterializando a outra. A cultura racional é a energia racional materializada em assunto. Esses assuntos estão mexendo com as células paradas do seu raciocínio, e é a glândula pineal. Depois desse habitante desmaterializado, essa glândula vai funcionar, vai dar harmonia no seu corpo, vai prolongar seus anos de vida, né? E ao mesmo tempo você está cheio de conhecimento racional. Só que você adquire o conhecimento do pai, ele ensina, ele não dita a norma, ele ensina. Aí você está com tudo. Aí você tem argumento para tudo. Quase tudo que acontece, lapida a pessoa. Ele está feliz, o mal só gosta de mal. Se está muito, pior ainda. Aí a pessoa sofre na mão dele. São duas energias. Ô João, tem um livro, eu não sei se é o 58 do histórico, mas parece que é na página 72, 73, 74. Eu acho que é o 58 do histórico, que ele fala que a levitação é o ingresso da eternidade em vida. Aí eu subentendi que com a levitação
acontece já, no caso, a desmaterialização do habitante para acontecer a levitação, né? Olha, a levitação racional é a mais segura, que você está pronto, explicado todo. Se abrir a evidência antes dos 100%, é uma mão da roda isso aí com o racional superior. Você aprende, porque a coisa mais fácil é desligar da gravidade magnética, que é a coisa mais fácil. Se você desligando da gravidade magnética, você fica leve. Se você usar o segredo do espaço, você transista pelo espaço. Mas não é uma levitação segura. Você não pode confiar. Só por causa de estar feliz e contente que é mortal. Aí pode precipitar. Você precipitando, não está na hora certa. Tem que ser na hora certa. Por isso você está fazendo um curso para levitar. Quando você estiver pronto, ligado, aí sim, pode fazer com segurança tudo isso aí. Né? Tem condições de fazer antes, mas aí por sua conta tem risco. E você não está ligado. Né? Você não vai fazer isso. Agora, existe o supra-racional. Como é que é? Suco racional. É uma força que te levanta. Você pode usar na sua disposição, mas você não está pronto. Para que você vai ter? Quer dizer, tem tudo. É um teste. Você vai nadar e morrer na praia? Ah. Então esse suco é um rego aberto, ligado a você. Como que você liga esse suco? A leitura diária, todo mundo está ligado nesse suco. E esse suco, não existe peso para ele. Ele levanta. Basta você desligar da gravidade magnética. Desligando da gravidade magnética, automaticamente você liga esse suco. Esse suco é uma força que te atrai para cima. Mas o que está impedindo é você estar ligado à gravidade magnética. Quer dizer, a coisa está fácil, só você fazer isso. Mas não está na hora certa. Você pode ficar empolgado, porque você quer dar uma prova para a pessoa. Você não está aqui para dar prova, cara. Porque aqui pode ser voltar para o racional e pode ficar prova. Isso aí entra a vaidade no meio, não importa essas coisas. Porque o pai fala que o vaidoso, né, o ponto fraco dele é esse, é a vaidade. Você não vai por causa disso. Você fala a coisa mais fácil para quem está raciocinando. Então é nada com uma hora certa. Aí é a hora certa que não vai fazer mal para ninguém. Aí pronto, dali em diante tem tempo suficiente para todo mundo ver as provas, cada um pegar no livro e tal. Porque se você fizer antes, você pode fazer, porque não vai te deixar na mão, você vai fazer. Mas também tem muitos bichos aí que vai te lapidar. Vai te usar o livre-arbítrio dele, vai influenciar a parelha para ele assim, revoltado. E outra coisa também, pode vir perseguição, né? Você não vai ter sossego, pra que isso? Agora, ontem você estava dando uma explicação lá no ensaio Um dos Violinos, a respeito da ligação das nossas essências com a planície racional, né? A gente, através do estudo da cultura racional, a gente liga a nossa essência à planície. O habitante se despede e volta para o mundo racional. Para acontecer essa levitação segura, tem que aguardar essa ligação da essência. Sim, porque são 4 partes que é desenvolvida a um tempo só. Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo essas 4 partes, quando estiver pronto, entrar em funcionamento, você está ligado em tudo, porque tem 5 potências te ajudando. Aí você está pronto. A cultura racional, como o pai fala, são 5 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio, ajudando a desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho: o raciocínio, a evidência, o aparelho e a desmaterialização. Então a primeira potência é o verdadeiro Deus. A
A segunda potência é a cultura racional, que é o conhecimento da origem da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos vão. O objetivo dela é ligar o ser humano ao seu mundo de origem, que é a planície racional, através das essências, a sua essência, que é racional. A essência da matéria, ele é um tempero da pureza, aqui embaixo. Quando você se ligar a ela, que ela já está pronta, você automaticamente se liga à planície racional, porque você é da planície, para depois ser um habitante. Então é desenvolvido e se ligado através da cultura racional. A terceira potência é a natureza, por causa da fase que é racional. E a quarta potência é a energia racional da fase, que é racional. E a quinta potência é o auxílio do seu pensamento. Tudo que você vê, você pensa. Tudo que você tira, você pensa. Você lê no livro, por isso a gente bate na pessoa para quando pegar no livro, a sua preocupação é fazer pontuação. Pega no livro, faz pontuação. Você já pega no livro, fica com aquela preocupação, procurando ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aí você presta atenção no que o pai está falando. Porque sua atenção está no livro, procurando ponto e vírgula, ponto e vírgula. Você começa a falar, você só vai parar no ponto. Aí você começa a entender. Isso é o auxílio do seu pensamento. Vai te ajudar a desenvolver o raciocínio desligando daqui. Se você pegar no livro e ficar e não fazer pontuação, você vai, daqui a pouco seu sentimento está mostrando lá, João Levado, aquela menina. Aí você termina querendo saber o que eu leu. A leitura não serve, aí começa a voltar para a página de novo. Daqui a pouco já aparece outras coisas. Então, sua preocupação é fazer ponto e vírgula. Aí os bichos usam isso, mas como eu sou formado, eu sou engenheiro, eu sou isso. Isso aí é coisa do primário. Primário é que a pessoa tem que fazer isso. Eu já estou formado, eu sou engenheiro. São umas coisas simples que ajudam. Esse é o auxílio do pensamento. Vamos carregar. O apressado você na direita o apressado, a pessoa apressada, que é tudo apressado, ele vai comer uma coisa crua, que não está pronta, ainda quente. E você não vai fazer isso. Uma comida cozinhadinha gostosa. Mas cozinhadinha, não muito quente. Tem que esperar. Ela até esfriar, Tem que esperar. que precisa, também quando sai da panela. Por enquanto fica só no cheirinho. Tem que passar por inferno. Primeiro, tem que passar por inferno. Comida? Pegou no corpo. Os muçulmanos, eles vinham tudo comendo certinho, comida legal. Aí depois surgiu um boato que quem colocasse comida no fogo, quando morria ia para o inferno. Aí eles acreditavam nisso aí. Aí passou um tempão só comendo comida crua. Quer dizer, lapidando, boato, povo atrasado. Depois o povo evoluiu mais e viu que não tinha nada disso. Isso é besteira, vamos pegar comida cozinhadinha. Essa época que o pai fala lá no 41 de história, no 41 de história, no 18 de história, página 41, aí ele fala que é o tempo de Beelzebub. Beelzebub é Lucifer. É o demônio.
Aí a humanidade precisava ser evoluída para ir mudando isso aí. Hoje em dia, o que comanda todos é a tecnologia. Quer dizer, todos são comandados pela tecnologia. Mas aí o ser humano está vivendo artificialmente. Porque é artifício, tecnologia é artifício. Então ninguém está mais vivendo naturalmente, é só artificialmente. Aí as coisas naturais acontecem e ninguém sente, porque está vivendo artificialmente. E muita coisa artificial, naturalmente acontecendo e ninguém percebe. Ninguém percebe. Por exemplo, a pessoa fica reclamando do calor, muito calor, mas não percebe que as horas que é mais quente é meio-dia, 1 hora, por causa do sol que está bem distante. Quando ele está próximo, está frio. Quando ele está distante, esquenta, e a pessoa não percebe isso. Aí culpa isso, culpa aquilo, culpa o artifício, cada vez poluindo mais. Já existe isso aí, mas piora mais ainda. O que você ia falar? Vou deixar, vou continuar esse assunto aí. Em 28, o pai fala, muitos imaginando a história, a história da vida, e não chegando a conclusão nenhuma real das coisas. Por não saber dividir e separar a natureza do artifício criado por nós. A gente sofre as consequências do que das nossas próprias criações. Criamos o mal para ser destruído. Mas muitos livros, né? Vários livros falam, o ser humano não fez nada, tudo foi a natureza que fez, tudo a natureza transmitiu. Ela parou de alimentar o pensamento, desenfreou o progresso artificial. Né? Aí tem hora que a pessoa pergunta assim, mas peraí, se o ser humano criou o artifício, tá, essa visão do conforto artificial, então o culpado é a natureza. Foi preciso e necessário cada época. A natureza veio alimentando e o progresso, preparando o ser humano. Mas a natureza é a decisão das duas energias. Ela ia criando tudo progresso melhorando. Mas um artifício que foi preciso e necessário. Ao mesmo tempo ia servir para fazer indicação. O ser humano fazer comparação. Isso é a natureza. Aí depois entrou também os feitos da natureza com transmissão, usando o progresso artificial para destruição. Quer dizer, a natureza fez o que foi preciso e necessário, por exemplo, na época. Por isso houve a época do Cristo, do Buda, do Maomé, a época do Moisés, tudo dentro daquilo que a natureza evoluiu. Aí depois dos feitos, aqueles outros com transmissão, que parece pensamento, não é? É para destruição. E tem um livro que invadiu o pensamento. Eles tomaram conta também da máquina do pensamento? Sim, mas só através de transmissão. O pensamento é a casa do fluido. Ele recebe o fluido elétrico e o fluido magnético. Isso é o pensamento. E esse pensamento está localizado no pensador, que é o aparelho. Agora chega a transmissão na natureza, que é o pensamento, sendo alimentado. E chega a transmissão de um acompanhante, de um Exu, só que não é transmissão, é uma falação, é ele falando. Só que o ser humano recebe como se fosse pensamento. Se você visse ele transmitia para você, pega um café lá. Aí você estava vendo que ele está mandando você pegar o café, pega o café, tá bom, tá gostoso. Mas ele falando. Como você não vê, ele fala para você, pega um café. Aí você acha que está pensando em pegar um café. E não é. Uma diferença enorme. Então quando você começar a ver
como que funcionam as coisas da matéria e fica fácil. Mas para o ser humano que está iniciando, ele faz um bolo de confusão. E os bichos que já têm prova, e para complicar mais ainda, fica transmitindo para a pessoa que o conhecimento está errado, que é uma contradição, não sei o quê, aí a pessoa começa a parar. Quer dizer, são eles perturbando. Aí você fala, mas peraí, se a natureza fez o pensamento, preparou a gente para a fase racional, por que o próprio pensamento que eu parei de ler esse livro, porque eu pensei em parar. Se o pensamento é da natureza, não entendo isso. Aí fica até focando. Ou não, por ser iniciante, não esperar, mas a natureza, nas coisas natural, ela foi mostrando. Na fase de selvagem, até bicho racional é imaginação. E o primeiro milênio. Na fase de bicho racional, até atingir animal racional e civilização, o segundo milênio. E vem mostrando da civilização, a pessoa está pronta. Mas naturalmente a pessoa está pronta para escolher o que é o melhor. Então a própria civilização criada pela natureza manda que todos têm que procurar conhecer tudo que existe no mundo e escolher o melhor. A própria civilização manda isso. Mas a pessoa, por não dar vazão, ou só dar vazão à transmissão, não preste atenção que ele é um civilizado. Você divulga para a pessoa vê a verdade, sente que é verdade, mas não quer pegar, ainda fala mal. Por causa de uma transmissão de um bicho atrapalhando, e a pessoa não se toca que ele é um civilizado, tem que escolher o que é melhor. Aí vai levando. Aí a natureza se revolta, dá-lhe um terremoto, transforma a pessoa para melhor pegar no conhecimento. Na própria Bíblia, fala que o ser humano tem que escolher o melhor. O livro fala da Bíblia, acho que é Talociência, uma coisa assim. O ser humano tem que escolher o melhor. Tem um detalhe. Você vê que a própria natureza preparou o ser humano, mas a decisão das duas energias. Agora, tem as coisas também da natureza da parte magnética. Por conta própria é a mesma coisa. As duas energias decidem fazer tal coisa. Aí mexe com os setores daquilo que vai fazer. De repente, a própria natureza da parte magnética, só ela, sem combinação elétrica, vai lá e mexe, faz e regaça muito coisa. É a natureza da parte magnética. Mas foi uma decisão dela sozinha, sem consultar o elétrico. Está errado. Ela está errada. Já fiz mesmo e nada acontece. Só que transformou muita gente. E a morte sempre é para melhor. Aí vai melhorar. Que não haveria nenhuma necessidade de morrer agora. Quando ela destrói, ela dá uma nova oportunidade. Sim, a destruição está destruindo de uma forma atrasada para nascer de uma forma mais aumentada. Mas isso na fase do segundo milênio. Agora não. Agora não. Agora é classe inferior. Olha no livro 266, no último aspecto, fala assim, aí o pai fala, o magnético é de grande poder sobre o elétrico. Por isso que os manicômios aí estão cheios. Ele destrói o pensamento e a pessoa vira um louco, uma coisa vazia. Aí, mas se alguém pergunta pra gente, qual é o mais forte? Sim, nesse caso aí, o magnético que ele está falando são Exu acompanhando. A pessoa veio com o canal aberto para dar vazão a essas entidades, para mostrar que o espaço é habitado. Senão a pessoa não acreditava. A base dele, a pessoa acredita. Então a pessoa vem com o canal aberto. Essas entidades, fazendo uso da liberdade e da vontade e abusando, ele é um magneto.
Aí ele perturba muita pessoa que destrói o pensamento lógico da pessoa. A pessoa que agia com coerência. Ele destrói. Não deixa a pessoa ver a lógica. Aí fica só transmitindo coisa, e a pessoa não se conhece, fala para um, fala para outro vai dizer, tá louco. Esse tá louco. Aí vai destruindo a pessoa. Até botar no Todos, é o magneto. todos que têm canal aberto, cérebro sensível, correm esse risco? Quem tem canal aberto tem vantagem e desvantagem, feito pela natureza. Aí a desvantagem é porque é perturbado. Aí, dependendo da atuação, pode chegar a esse extremo. Aí eles perturbam, eles estão fazendo dívida com a natureza vai cobrar dívida. Eles vão destruir um aparelho que tinha uma vida longa, né, para seguir certinho dentro da sociedade, não vai por causa da perturbação dele. Aí, pronto. Como terminou a fase do segundo milênio, eles abusam. Porque eles entendem que é fase de liquidação, que é destruir mesmo. A gente está destruindo uma coisa que não é para ser destruída. Porque esse aparelho está pronto para pegar no lixo. Quem manda ainda são eles. Aí acontece isso aí, ele destrói o pensamento lógico, a coisa que se haja pela lógica. Então, se alguém pergunta qual é o mais forte, eu falo que é o elétrico. Magnético. Magnético. Magnético é o mais forte. Que na Que é a hora, matéria. que na hora a gente acha o elétrico é menos deformado, então ele é mais forte. O magnético Mas em termos na de matéria. destruição, o magnético é mais forte em termos de destruição. Por isso que ele destrói o pensamento lógico que é o elétrico. Aí a pessoa fica variada. Aí tem as classificações dentro da ciência. Esquizofrenia, doido, outra coisa. Porque esquizofrênico significa na ciência mente partida. Pessoa que está totalmente fora da realidade. É pior do que o pensamento enfraquecido. Sim, porque está fora da realidade. Vai do que dá na telha mesmo. Tem que saber isso. E eles destroem o pensamento através de aparelhamento nas pessoas? É muita transmissão naquela pessoa, a pessoa é perturbada. A pessoa é perturbada. Aonde está sendo perturbada. Bombardeia a pessoa. Hein? Bombardeia a pessoa. Bombardeia a pessoa. Uma pessoa não tem o conhecimento de cultura racional, tem as pessoas que já conhecem, já freia. Não, isso aí é um pouco, eu vou me segurar. E tem livro lá que vai falar para segurar as suas cabeças, porque o magneto está aí. Vai dando conhecimento para você ver que isso aí é uma transmissão do fluido magnético. Né? E não da bola ainda aí. Se você não der bola, entra no ouvido e sai do outro. Não faz nem efeito. Agora, se você ficar alimentando, daqui a pouco você vai fazer. O bicho está transmitindo. Aí eles aproveitam na hora de qualquer discussão assim. Basta uma transmissão, a pessoa faz, depois a pessoa arrepende. Então a pessoa tem que se policiar mesmo. Porque infelizmente é assim, nós estamos dentro disso aqui. É uma luta, né? Nós estamos num ponto que é ou sobe ou desce. Não podia vir antes, ele estava pronto. O magnético, João, dentro do trabalho de atuação, principalmente se nós que somos estudantes, ele consegue, como se diz assim, enganar os estudantes de uma forma para um bem aparente? Sim, consegue, porque o ser humano não vê. Você não vê. Tem bicho que chega a falar. Bate palma lá em casa. Você liga, olha, você vê que não é uma pessoa, é um bicho. Mas quem passar vê que é uma pessoa. Tem materialismo? Querendo enganar. Tem materialismo? Hein? Tem materialismo? Toma a forma de uma pessoa e fica lá. Aí você nem dá bola. Aí daqui a pouco ele bate mais duro. Mas tá escutando. Bate. Aí depois ele sai. Porque quando ele, inclusive, chega, aí ele chega assim, invisível mesmo. Aí ele pode entrar.
Tem um corredorzinho que ele entra, pronto. Não precisa bater palma, só entrar. Aí depois você entra lá, vê lá, conversa. Às vezes chega esses que entra que não faz, não fez nada daquilo que você combinou com ele, não fez nada. Aí entra, fica por ali e tal. Quer falar com você. Mas passa ali, não olha nem pra cara dele. Entra lá pra dentro dele. Aí ele deixa ele esperando, porque lá pra dentro ele não pode entrar. Daqui a pouco você sai, vai lá, você ignora ele, mas ele fica puto. Tem uns que dá dia, 2, 3 dias lá, você passa lá, não olha nem pra cara dele. Porque não fez o que combinou. Aquele que faz o que combina é se só falta colocar um tapete vermelho para vocês. Assim que eles têm. Você numa casa sem evidência, principalmente se for uma matéria atraente, né? Bateu o palma lá, você está Já foi só, né? Então, mas você vê lá e não. Mas é a armação dele. No mesmo livro, 28, que fala, o pai fala, quem criou o livre-arbítrio? Quem criou o artifício? Ele fala, abuso do livre-arbítrio. Quem criou o abuso do livre-arbítrio? Abuso da vontade. E da expansão da vontade, deu causa ao abuso do livre-arbítrio. Aí criou essa expansão do artifício. E tudo isso, de 1935 para frente, foi que desenfreou isso. Sim, aí desgringolou mais ainda, porque acabou o limite. É mesmo para liquidação e lapidação mesmo. Lapidação. Mas tudo dos invisíveis, dos astros, não é nada. Não, por exemplo, os planetas, ele quer falar uma coisa, ele quer fazer uma coisa, ele vai transmitindo, e a pessoa fala, mas tudo isso aí dentro do segundo milênio. Todos eles é orientado porque dentro do segundo milênio eles faziam. Agora é o terceiro milênio, é o livre-arbítrio mesmo de cada um. É o livre-arbítrio mesmo. Aí tudo que já está pronto vai passar do limite. Porque havia ordem, respeito, havia aqui dali. A pessoa não passar do limite. Porque o limite é um limite, não pode passar. Passou do limite, vai sofrer. Aí havia aquela organização. Vez quando acontecia uma coisa, mas é de vez em quando. Porque não era uma coisa perfeita. Agora não, está avulso mesmo. A função do corpo humano lá no livro 5 da obra, o pai fala, tudo que se diz mentira, está aí a parte elétrica e magnética, natural dos astros, e a força mais poderosa e invisível entre nós. Você vê que lá não vem mais nada para provocar também o desenvolvimento do artifício. Lá é novo. No livro 5 da obra, a junção do corpo humano, o pai fala, tudo que se diz mentira, está aí a parte elétrica e magnética, natural dos astros, e a força mais poderosa e invisível entre nós. De 35 à frente, eles não estão fazendo nada para ajudar o desenvolvimento do É porque eles receberam ordem de se retirar. Isso os astros. Tá? O planeta. Tá mais planeta. A própria Terra é um astro. Ela também é incumida de ajudar. Porque essas 7 partes é uma mentira. Porque está fora do seu estado natural. Foi tudo feito para organização. Depois, agora, está aí. Avulso mesmo para lapidar o ser humano. É a mesma coisa. Tudo que se diz de mentira. Porque tudo é mentira. A verdade é o mundo racional. Aqui é um mundo de mentira, de aparência. E aparência não é verdade. Você vê o ser humano, isso é mentira. O ser humano está materializado. O estado natural daquela pessoa é com uma energia pura e perfeita. E não matéria. A matéria é uma mentira. Agora você vai falar para o ser humano. Que vai ser uma mentira. Ele não existe.
Hoje eles já processam a gente, né? Então vai dizer que você está louco. Penso logo. Então é o mundo e faz de conta. Faz de conta. O ser humano, ele por si mesmo se destrói. Porque já é feito assim. Agora tem a sua durabilidade de vida. Por exemplo, a base do ser humano é o esqueleto humano. O esqueleto humano ele é um depósito de cálcio. É um depósito de cálcio. Do 0 aos 30 anos, tudo que você ingerir de cálcio vai para o esqueleto humano, que é um depósito de cálcio. Dos 0 aos 30 anos. Dos 30 anos aos 45 anos, o esqueleto humano não pega mais cálcio se você ingerir e nem devolve cálcio. Porque dos 0 aos 30 anos, tudo que você ingerir de cálcio vai para o esqueleto humano, que é um depósito de cálcio. Se o sangue precisar de cálcio, porque ele precisa por músculo, ele corre no esqueleto humano e pega o cálcio que precisa para ele. Aí a pessoa não sente nem falta, porque o esqueleto humano já é um depósito de cálcio. Dos 0 aos 30 anos. O sangue está precisando de cálcio. Quando ele passa pelos ossos, ele já leva o cálcio que ele precisa. Se você ingerir, vai para o esqueleto humano. Isso dos 0 aos 30 anos. Dos 30 anos aos 45 anos, o esqueleto humano não dá mais cálcio no sangue. E nem pega. Se você ingerir cálcio, não vai para os ossos. Vai ficar no sangue e vai sair. Se o sangue não estiver precisando, porque ele precisa só de um pouquinho só. Aí você ingere um balde desse tamanho e tal, todo dia você fica tomando, aí entra e sai, não vai servir para nada. Dos 30 anos aos 45. Vamos supor, o sangue precisa de cálcio. O ser humano tem que ingerir. Até o ser humano ingerir, quando ele passa pelos ossos, os ossos não dão. Porque dos 0 aos 35 ele não dá mais, dos 0 aos 45. Agora, dos 45 anos aos 55 anos, o esqueleto humano, que é um depósito de cálcio, ele perde, sem querer, ele perde 7% de cálcio. Dos 45 aos 55, perde 7%. Dos 55 aos 65, ele perde mais 7%. Aí já faz 14% de falta de cálcio no esqueleto humano. Aí dos 65 aos 75, mais 7%. 21% de falta de cálcio no esqueleto humano. Quando o esqueleto humano perde mais de 25%, o risco da pessoa se quebrar com qualquer batida é fácil. Qualquer quedinha, você se quebra. Porque está faltando mais de 25% de cálcio no esqueleto humano. E não adianta ingerir cálcio. Porque se você ingerir, vai para o sangue. O esqueleto não vai pegar. Um pouquinho que ele, se ele estiver precisando, ele vai pegar só o que ele precisa. O resto vai sair. Porque é uma coisa que vai por si mesmo se destruindo. Quando a natureza faz o ser humano, tem aquela durabilidade de vida. O ser humano tem uma durabilidade de vida. Aí tem as coisas agravantes que o ser humano for fazendo, destrói mais cedo ainda. E se a pessoa for conservador, ele vai chegar naquela data que a natureza determinou. E às vezes até passa um pouquinho. E é a natureza. E o ser humano tem sua data de validade. Aí é assim que é o esqueleto humano. Então por si mesmo ele vai se destruindo. Como o pai fala, a vida é 2 dias. Você nasce e vai crescendo. Quando você para de crescer, inicia um processo de envelhecimento. Assim que a pessoa para de crescer, inicia a envelhecer. Só que os efeitos da velhice aparecem mais tarde, mas você já iniciou na adolescência. Aí vai. Aí se a pessoa morre, enterra a pessoa. Daqui a 3 anos, só está o esqueleto.
E aquele esqueleto, por ser um depósito de cálcio, começa a soltar, fica poroso, cheio de buraquinho, e começa a soltar em fragmento. E os ossos vão desaparecendo. Tem aquele esqueleto que a natureza deixa, que é paciência, lapidar, os ossos, vale até não sei o que, eles pegam um osso lá de um bicho qualquer, já faz através do osso, já dá, esse aqui viveu há 700 milhões de anos. É tudo cálculo imaginário e é tudo mentira. Agora? É isso aí. Salve o Racional Superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado, até breve e salve o Racional Superior.